Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Vidas em Direto. Já está no ar o programa que conta histórias de superação, histórias de vida, livros e destaques que têm a vida de cada um dos nossos convidados que por aqui passa. E hoje não vamos fugir da regra, convidamos aqui para a nossa sala, para a nossa cadeira, para uma conversa breve e descontraída, António Sende, quem eu quero dizer desde já boa tarde, seja bem-vindo ao programa Vidas em Direto. Boa tarde, Dudas. Obrigado pela oportunidade de poder participar no programa Vidas em Direto. Boa tarde, telespectadores do programa Vidas em Direto. É verdade. Sende, eu posso chamá-lo apelido, assim como o seu nome primeiro, principal, não há problema. Não há problema. A dada medida decidiu mudar de vida, não é? Sim, foi. A dada medida decidiu, percebeu que havia necessidade de mudar de vida. Sim, foi necessário abdicar, embarcar e fazer uma adequação portanto, à evolução em termos de idade e as responsabilidades que o ambiente já demandavam. Então, a mudança de vida não incorreu em mudar de direção, mas sim em mudar, vamos lá, remodelar os pneus, em adequar, aperfeiçoar a viatura, aperfeiçoar a mim próprio, preparar os pés por aí em diante. E também, naturalmente, mudar o mindset. Então, foi uma mudança, sim, profunda, na mesma via, na mesma estrada, mas com uma outra apresentação. António, lá mais para frente nós vamos procurar perceber o que é que motivou esta mudança e com alguns detalhes um pouco mais aprofundados. Mas é o momento de recuar a 82, não é? Sim. A 82, junho, 12 de junho. 28 de junho de 82. Vamos lá para esta década, esta realidade. Caracteriza-me a infância do António nesta década de 80, neste período de muita crise e dificuldades, não só para Moçambique, mas para alguns países também da África. Sim, aquilo que me ocorre à memória, muito fresca sobre essa altura, foi um tempo do socialismo. Tive a felicidade de ser governado pelo presidente Samora, por aquela equipe e aquela filosofia que permeou os primeiros anos de Moçambique independente. Portanto, havia muita solidariedade, os televisores eram repartidos, assistíamos televisão nos circos e toda a vizinhança partilhava o mesmo pão, a mesma bola, o mesmo carinho, o mesmo rolamento. É uma memória muito intensa e depois sentimos uma maior liberdade de poder circular pelas artérias, de aventurarmos, andarmos fazendo longos percursos a pé, entre amigos, brincávamos até muito tarde, não haviam assim muitos problemas em termos de segurança. As viaturas não eram tantas como agora, que ocupam os passeios? Eram os Nivas, os Ladas e outras viaturas. Portanto, era um tempo de muita mística, eram as Tiganás. Tiganás, é verdade. Um tempo muito interessante. Teve uma infância feliz, apesar de algumas situações da altura e também, provavelmente, da família. Pode dizer que teve uma infância feliz? Foi muito feliz. Aprendi bastante na rua. Primeiro em casa, naturalmente, e depois levávamos esse aprendizado, este calor de casa para fora e vice-versa, porque as portas eram muito abertas umas às outras. Havia uma liberdade de circulação maior, brincávamos nos quintais uns dos outros. Pronto, havia uma maior solidariedade e foi um tempo em que, eventualmente,
as amizades eram mais sinceras, mais verdadeiras, mais realísticas. Eu penso que o socialismo vigente naquela altura moldou-nos bastante. E comíamos as arrofadas, cantávamos o hino antes de iniciar as aulas. E prontos, fui realmente muito feliz, tenho muito boas memórias. Os mesmos amigos de então, até hoje, conservo essas amizades como se fossem agora irmãos. Faz-me aqui pensar em algumas coisas também, e tem toda a razão quando traz este fator interessante do socialismo, não é? É verdade que precisamos desenvolver e ir a outras fases, mas este fator que levanta de socialismo, no verdadeiro sentido que existia da palavra, até de emprestar sapatos, não é? E como está a dizer, eu quero acreditar que quem está em casa e desta década e um pouco mais, ou esta década um pouco à frente, deve se recordar dessas realidades que quase que não existem hoje, não é? Até nos bairros quase que já vizinho não fala com vizinho. Se aqui tem uma casa de construção precária, logo ao lado tem uma construção rica, né? Quer dizer, e vizinho não fala com vizinho necessariamente. Era mesmo para encontrar aqui uma brecha do que estava a dizer e para dizer que realmente gostei desse recuar no tempo. Mas olhando para a família do Antônio, a família Sende, quantos irmãos e como é que era esta infância já na família, em termos de condições também? Também foi uma infância muito solidária. Portanto, o socialismo também manifestou-se de uma forma muito viva dentro da família Sende, no seio da família Sende. É assim que nós somos 6 filhos e nós crescemos num ambiente em que partilhávamos o teto com muitos familiares, muitos parentes, tios, primos, primas. O pão que era levado à mesa era partilhado por todos. É engraçado que chegava para todos. E também havia aquela atenção de uns aos outros em termos de mentoria. Os mais velhos zelavam pelos mais novos, ajudavam nas tarefas de casa, nos TPCs. Eram os nossos tios, que eram os nossos segundos pais. Os nossos pais, quando tivessem que sair de casa para irem aos seus trabalhos, confiavam, e bem confiado, a responsabilidade para os tios, que eram os nossos mais velhos, ou os nossos irmãos mais velhos, que com muito zelo cuidavam de nós. Então havia ali também muita solidariedade, muito amor, muita proteção. E esta solidariedade, esta entreajuda, este carinho prevalece até aos dias de hoje entre nós. Apesar desta corrida para a vida, né? Porque hoje corre-se mais do que ontem. Encontra-se uma pessoa com 3, 4 empregos ou 3, 4 fontes de renda, mesmo para fazer a vida. Compreendo que foi uma realidade que marcou a vida, a infância. Vamos lá para a adolescência. Quando chegamos já às portas da adolescência do Antônio Sende. Na adolescência, o Antônio Sende na adolescência já tinha mudado de bairro. Passei para a segunda residência, podemos assim dizer. E foi uma mudança brusca, porque deixei de morar com mãe, passo a morar com papá. E lá, morando com papá, éramos somente nós os dois homens, debaixo de uma mesma casa, num outro bairro, uma casa completamente diferente da anterior em termos de espaço, novos vizinhos, um ambiente diferente do ambiente do bairro de onde eu provinha, em que havia maior solidariedade. Portanto, vivíamos em prédios ligados uns aos outros. Passamos para um bairro em que as casas eram separadas por quintais grandes, enormes.
Então tive que, como que me refazer ou me readaptar a uma nova realidade. Mas conta bem. 6 filhos, mas só o Antônio que foi viver com o papá. Sim, foi assim porque os 3 mais velhos, já estando na fase adulta, ganharam autonomia e passaram para casas próprias. Em casa prevalecia a política do papá, em que quando as pessoas adquirissem uma certa idade adulta, dava-lhes autonomia para começarem a dar os passos por si próprio e depois puxava os outros em cima. Então ele ia empoderando as pessoas em função das fases de idade que fossem a adquirir. E pronto, então nesta fase da adolescência, imagina assim conseguir importar os hábitos que trazia de lá, não deixei de correr atrás do jogo de futebol, das longas caminhadas, que eu fazia questão de não conseguir abrir mão disso, conseguir negociar com sucesso o regresso da Manhanga até a Somachile, que é um percurso de quase 8, 9 quilômetros, ou 8 quilômetros a pé, mas... Fazia esse trajeto... De regresso. Mas mesmo de regresso. É verdade que eu imaginaste que ia, mas é uma distância. E fazer questão... É uma distância. E não sentia, porque fazia esse percurso com vários colegas. Okay. E onde se deixando na caminhada. Exatamente. Da escola partíamos um grupo de 8, 9. Então, pelo caminho, uns iam ficando e no meu destino eu era o último a chegar sozinho. Então, lembro-me que eram momentos muito, muito bons e alegres, de descontração, mas também eram alguns momentos em que nós poderíamos reconstruir alguns laços, fazer algumas reflexões, mas também eram momentos em que aproveitávamos a caminhada para autorreflexão, para apreciação do mundo, porque eu sabia que o destino lá, a casa, era só eu e o papai, eram ambientes mais fechados, com mais controle, mais rigor. Então, aquele momento era um momento que eu me libertava um pouco mais, por assim dizer, porque tinha a oportunidade de socializar mais com os amigos, com os colegas. Não, e realmente é interessante que está aqui a fazer-me puxar algumas memórias também, sobretudo deste tempo da secundária e esta realidade, esta socialização. Não sei dizer muito dos tempos de hoje, mas pronto, é outra questão também. Mas é sempre bom recordar, como diz aquele velho ditado ou pequena música, não vamos esquecer o tempo que passou. Quem pode esquecer o que passou? Pronto, foi viver com o papai e praticamente de homem para homem a realidade é um pouco diferente. Mas há coisas que também têm as suas vantagens. Compreende-se aqui e olhando para a vida de homem para homem, em algum momento há coisas que é possível conversar com o papá, mas há coisas que não é possível conversar com o papá, tem que se conversar com a mamã. Mas no caso concreto, a sua adolescência, a sua entrada para a adolescência, teve espaço e oportunidade de conversar com o seu pai para aprender novos passos de uma nova fase que estava a entrar e talvez a caminho da juventude? É muito curiosa esta questão porque, em primeiro aspecto, eu tinha uma diferença de idade considerável com o meu pai. Podemos até assim dizer que ele até tinha idade quase que para ser meu avô, porque o meu sobrinho mais velho é da minha idade, quase. Então havia um pouco que esta barreira, primeiro de idade em termos de até mesmo a diferença de idade entre ele e a minha mãe. Então essa era a primeira barreira, porque a infância dele já era muito mais distante e aquela realidade que ele deparava-se, que era a minha infância, criava-lhe algum choque. Então foi um momento de muita cedência de ambos os partes. E eu
apreciei ver a forma como ele foi cedendo, da forma como ele era muito mais fechado, reservado, rigoroso para os meus irmãos mais velhos. Ele foi aos poucos cedendo, mas também cedia quando eu também cedesse. Então eu apreciei bastante e transportei esse aspecto que é a questão da cedência e da negociação que os pais estabelecem na sua relação com os filhos, sem abrirem mão dos princípios, dos valores que devem se manter estanques, mas compreendendo que as gerações, à medida que elas vão evoluindo, podem se abrir novas variantes que se permitem com que haja uma convivência sã, sem se perder de longe o controle e o domínio da educação dos pais para filhos e vice-versa. Quando começaram as primeiras descobertas, teve acompanhamento, aquelas as famosas puberdades e não sei o que mais, e os novos interesses, novos gostos, e até talvez na primeira namoradinha, sempre aquela coisinha que acontece, passa a expressão, uma amiguinha de escola. Essas coisas chegaram à porta do papá ou nem por isso? Este tipo de aspectos aconteciam, realizamos longe da vista do papá, podemos assim dizer. Se não, era mão em cima. Era mão em cima, porque a conversa com o papai era a escola. Okay. Era a escola e ele dizia repetidamente que a obrigação dele era dar-nos alimentação e acesso à educação formal e também através do exemplo dele, porque ele é quem ditava as leis, porque nós estávamos a viver na casa dele. Então nós tínhamos que nos submeter às leis por ele emanadas, porque ele que era o governo da casa dele. Então foi uma realidade que foi fácil de assimilar, porque essa era a postura dele e nós tínhamos tão somente nos adequar a esta realidade para que depois pudéssemos, enquanto que filhos, progressivamente fazermos os nossos pedidos para que ele também, por outro lado, pudesse também ceder. Muito bem. Eu compreendo e percebo que a dada medida houve necessidade de abrir espaço para o seu lazer, a sua vida, mas também obedecendo aquilo que o papá sempre quis. Mas nesta senda, por alguma brincadeira, chegou a reprovar algum ano, chegou a perder algum ano neste percurso da infância, adolescência, enquanto está-se a caminhar a juventude? Graças a Deus, cumpri todo o percurso de formação escolar, desde a primária até a universidade, sem nunca ter reprovado uma sequer classe e até módulo ou disciplina. Mas houve um fato curioso, foi que no 12º ano, normalmente eu fiz sessão de letras com matemática. Sim. E normalmente nos calendários de exames de então, na 12ª, a disciplina de geografia era o último exame, normalmente realizava-se os sábados esse exame. E eu lembro que naquele ano que eu realizei, eu concluí o 12º ano, foi no ano 2000. Na sexta-feira, anterior ao sábado, houve concerto num dos campos, acho que foi o campo de Machaquente, se não me engano, mas foi na Baixa, certamente, e havia um concerto de uma banda muito famosa, se não me engano era o grupo TPC, ou acho que era o projeto TPC, se não me engano. Então, prontos, galvanizado pela fama de então do grupo e pela oportunidade única de poder participar e acompanhar esse concerto. Eu lembro que fiz o concerto às altas horas e lá com os amigos acabei bebendo 1, 2, 3 cervejas e cedime, e quando volto a casa acabei por acordar, despertar mais tarde do que o devido e, consequentemente, atrasei a este exame. Chegado à escola, não tive a oportunidade de fazer este exame. Então, tive que repetir esse exame fazendo como externo. E decorreu realmente desta
desta distração que eu tive, do excesso da brincadeira, mas por sorte também, e graças a Deus, mesmo fazendo o exame, repetindo o exame, como não foi repetição, portanto, tive que fazer o exame já como externo, mas também ainda assim tive um desempenho positivo, mas foi um bom aprendizado para mim, porque a partir dali passei a ser mais zeloso no que concerne a quaisquer atividades que tivesse que fazer um dia antes a um trabalho importante, ou a um trabalho de escola, ou uma atividade de escola que teria no dia seguinte. Então isso acabou por ser algo que acabou por me ajudar a me autodisciplinar em forma de preparação para todos os compromissos importantes que teria para a vida toda. Então, Antônio não teve muito espaço para aquelas disciplinas básicas, passa a expressão, ou comuns da altura, faltar aulas, fugir um pouco, ir experimentar. Começa essa fase da adolescência, eu frisei muito porque é a fase de muitos descobrimentos. Experimenta-se quase tudo e é uma fase de preocupação para muitos pais. Coloquei esta questão exatamente porque é uma fase muito vulnerável para muitos jovens, muitos adolescentes, no caso, com esses experimentos. Por isso é que pergunto, então não teve espaço para muitos desvios, não? E isso esteve ligado à educação, papau nem por isso, é uma questão que era do seu ser ou é do seu ser? Houve muitos deslizes, nomeadamente aproveitamos os intervalos, chamavam de reuniões de turma. Exatamente. Às quartas-feiras eram intervalos mais longos. Os RTs. Eu lembro que saíamos da escola secundária Francisco Manhanga, íamos ali ao Califórnia, íamos ao Centro de Cultura do Alto Maé, e íamos com colegas, sentávamos, jogávamos bilhares, e depois até com uniforme fazíamos das nossas, ou tirávamos as camisas, bebíamos 1 ou 2 cervejas, fazíamos as nossas brincadeiras ali, mas sempre depois em grupo, em coletivo, auxiliávamos uns aos outros, dizíamos que não, agora é chegada a hora de voltar à escola. E voltávamos à escola, aproveitávamos talvez reuniões, intervalos maiores, quando saíssemos um pouco mais cedo, depois fazíamos não entanto que desvio, mas no entanto que um escape, como um período de escape para fazermos as nossas brincadeiras de então, mas não propriamente faltar de forma premeditada às aulas para tal. Quer dizer, sempre de cedo assimilamos a questão de saber que há tempo para tudo, que há tempo para brincar, que há tempo para descansar, há tempo para alimentar-se, há tempo para a escola. Então, fui me adaptando desta forma. Dessa forma. O Antônio acredita que foi bem sucedido na formação académica por este percurso, apesar das dificuldades? Sim. Destacava-me desde muito cedo, destaquei-me. Lembro-me que desde a escola primária entrava nos quadros de honra, escola secundária, ia para Olimpíadas, ganhava Olimpíadas, entrava quadros de honra, era chefe de turma, por aí em diante. Então, em termos de... Mas isso graças a muita rigor e empenho e dedicação dos nossos pais, porque eles procuravam ocupar-nos a toda a largura e até em períodos ociosos. Eu lembro-me que o meu pai, apesar de ele ter somente a 3ª classe, que Deus o tenha em memória, ele sabia da importância da educação. Isto é, apesar dele não ter tido a oportunidade de ter acesso à educação formal, mas ele sabia da importância da educação para o futuro das pessoas. Então, ele não abria mão. Se nós fôssemos à escola na parte da manhã, no período da tarde, ele levava-nos para a explicação. Okay. E vice-versa. Então, as margens para brincar seriam... Nós brincávamos mais nos intervalos. Não brincávamos, no entanto, que deixar de ir à escola, ou usar tempo. Não tínhamos propriamente tempos ociosos, mas tínhamos finais de semana,
Então haviam períodos que verdadeiramente nós conhecíamos. Mas também tinha uma escapatória que eu aqui recordo-me. Eu lembro-me que naquela altura era como que de referência obrigatória a inscrição na catequese, na Igreja Santo Antônio da Pulana. Exato. Eu lembro que aos sábados a minha mãe preparava-nos, nós íamos com um caderninho, aprumados devidamente, descíamos, mas pelo caminho eu desviava, em vez de ir à Igreja Santo Antônio da Pulana para receber a instrução na catequese, ia desaguar no campo de futebol e ficava lá a jogar futebol. Então, eu lembro-me que no final daquele ano, aproximou-se um dos colegas e disse: olha, a catequista disse que tem que estar a aproximar-se o período final do ano e tem que começar a preparar-nos para o batismo, etc. Então, ele disse: tens pelo menos ir dar a cara e tal. Eu lembro-me que, ainda assim, eu não... Era mais feliz jogando futebol aos finais de semana, aos sábados, aos domingos. Então, fazia daqueles momentos de libertação, de socialização, de convivência e de aprimoramento de algumas habilidades, skills. É assim que, desde muito cedo, por exemplo, tornei-me também, destaquei-me no futebol, destacava-me no basquete. Quer dizer, qualquer coisa que eu pegasse, fazia-lo com muito amor, dedicação, zelo. Então, pronto, acho que foi importante para autodescobrimento. Fala tão bem do seu pai, e em memória, como bem disse, o que é que o seu pai sempre quis para vocês como filhos? O que é que os vossos pais sempre quiseram para vocês como filhos? O que é que os vossos pais, o que é que o seu pai sempre quis para si como filho, como pessoa? Aquelas sentadas de pai para filho: filho, a vida é isto. E eu, para além da escola, que já destacou muito bem, fez questão, porque também as políticas na altura eram tais que incidiam sobre esta questão para um desenvolvimento, um crescimento também. Mas olhando para essa questão concreta, o que é que o seu pai sempre quis para si? Eu penso que não muito diferente do que a maior parte dos pais querem. Os pais sempre querem o melhor para os filhos. Esse melhor passa por eles serem realistas e verdadeiros. Eu lembro que o meu pai abordava para mim assuntos com muita frontalidade e muita sinceridade, que eu até às vezes não percebia as conversas que ele tinha comigo. Ele falava comigo de... Antônio, segura mesmo nesta parte de não perceber as abordagens e as conversas do papá. Vamos continuar já. Vamos só um brevíssimo intervalo e regressamos já. Muito bem, segunda parte do programa Vidas em Direto. Continuamos aqui a conversa com António Sender. Vamos a isso. Eu explicava que não percebia muito bem o diapasão. Não percebia muito bem as conversas do papá. Como assim? Explica melhor. Ok. Por exemplo, eu lembro-me um dia que uma das coisas que o papá sempre fazia questão de fazermos era comprar-nos guarda-chuva. Guarda-chuva? Guarda-chuva. Apesar de que ele também fizesse questão de acompanhar-nos à escola, mas ele sempre comprava-nos guarda-chuva. E eu pessoalmente, sempre sistematicamente perdia os meus guarda-chuvas. E certo dia eu lembro que estava a chover pela manhã e era chegada a hora de ir à escola, mas eu é que havia atrasado para prepará-lo. Então eu disse: olha, pai, está a chover lá fora, será que o pai pode acompanhar-me para a escola? Ele disse: onde é que está o teu guarda-chuva? Eu disse: já não sei onde é que está. Ele disse: então venha para aqui. Puxou-me para a janela e disse: olha para ali para fora. Olhei e disse: está a ver aquele rapaz aqui, os miúdos estão a andar ali na chuva, irem para a escola? Eu disse: sim. Então tu também vai para a escola daquela forma. Então eu fiquei assim. Outras coisas que ele também trazia às conversas é que ele perguntava assim: o que é que tu queres ser quando tornaste adulto? E eu lá dizia: quero ser economista. Ele dizia: eu quero ser economista. Que trabalho é este? Eu dizia: é pensar para uma empresa, tomar decisões para um país, ajudar as empresas, os países
a criar riqueza por aí em diante. Ele dizia, e ser economista, um economista pode ser presidente da República. E eu dizia, sim, acho que pode ser. Ele dizia, tá bem. E calava-se, remetia-se ao silêncio. Então, muitas das conversas que eu tinha com meu pai eram conversas em silêncio. Às vezes eles chamavam para conversar e ficávamos os dois em silêncio. Bastava nós estarmos um ao outro, fazia 2, 3 perguntas, eu respondia e depois remetia ao silêncio. Outra coisa que ele também gostava de conversar comigo muito era sobre a morte. Então ele dizia que eu não vou estar para sempre. Então vocês têm que viver uma vida com sentido e com propósito e com consciência de que a vida tem esta dinâmica. E eu também não compreendia porque que ele falava essas coisas. Mas pronto, era uma pessoa que, embora eu muito novo, ele obrigava-me a pensar num futuro muito distante que eu naquela fase de idade às vezes não tinha capacidade de conseguir perspectivar ou visualizar este futuro muito distante, porque ele falava ou obrigava-me a pensar ou a refletir há 10, 15, 20, 25 anos. Eu naquela fase de idade não tinha essa capacidade de abstração, de divagação, de conseguir compreender o alcance, mas foram conversas que certamente foram bons treinamentos. O que eu digo, ele foi o primeiro coach que eu tive na vida e que obrigou-me também a começar a desenvolver a abstração. Esta conversa toda de economista é o que levou a ter vontade de ser um milionário também, essa filantropia toda, estes dispensários? Sim, foi, porque digamos que o curso de economia ele ensinou-me a pensar fora da caixa e a não ter medo. E depois, tendo alcançado esse objetivo, que era ir buscar a ferramenta, saber pensar ou ir buscar as técnicas para saber criar riqueza, foi quando defini como uma meta tornar-me um milionário. Na altura, nós sabíamos que, de acordo com o conceito econômico de milionário, é quem tem $1 milhão. Então eu pensava, ok, quero ser milionário para depois poder ser filantropo. Isto é, pensava em riqueza, porque era pobre na altura. Pobre pensa em dinheiro, então como eu não tinha dinheiro, eu pensava em dinheiro. E depois, porque quando comecei a pegar dinheiro através do primeiro, segundo emprego, depois comecei a pensar em acumular. Nessa altura já queria ser rico. E depois, quando comecei a acumular, pensei no terceiro objetivo, que era ser filantropo, que era distribuir, fazer o dinheiro circular e criar a riqueza no verdadeiro sentido. E depois, quando alcancei este patamar, foi quando descobri que aquele objetivo já não era mais robusto. Tinha que definir um novo e mais robusto e desafiante objetivo, que foi desenvolver novos discípulos pelo Espírito Santo. Isto é enquadrado na visão de ser um instrumento de implementação da cosmovisão cristã. Então, foi quando eu percebi que o sentido de riqueza não está em acumular. O sentido da prosperidade está em partilhar. Porque quanto mais nós partilhamos, quanto mais nós doamos os nossos dons ao mundo, que isso é uma demonstração do amor, mais esse amor retorna para nós. Então foi assim que acabei definindo o objetivo, que agora é estruturante e atual. Muito bem. Gostei. António, teve dificuldades em perder peso? Tive, bastante, por causa do meu estilo de vida. A forma como eu me alimentava, era um estilo de vida muito cosmopolita. Mas por que queria perder peso? Eu queria perder peso porque não me sentia bem. Primeiro porque
eu engordo com muita facilidade, só com estilo de vida, portanto, alimentação, por exemplo. Então, o estilo de vida que eu levava na altura, apesar de que eu quase que todos os dias inscrevia-me em ginásios, melhores ginásios com personal trainer, tinha programas de treino, cumpria os programas de treino, mas não conseguia ainda assim alcançar o peso que eu perseguia, que era o peso ideal, porque era um estilo de vida cosmopolita. Então tive que sair fora da caixa, tive que me reinventar para compreender. Mas não tinha nenhum fator, vamos lá, de sociedade, no sentido de dizeres extra, de alguma boca, algum bullying, não tinha. E alguma ofensa, não tinha nada, tinha algo ligado a isso? Sim, tinha. A minha fisionomia, eu quando ganho peso, a gordura acumula-se naturalmente na parte da cintura, na parte do peito e até na zona da anca, da cintura e por aí em diante. E em termos de estética, eu pessoalmente não me sentia bem e perdi até algumas agilidades e praticidade e até flexibilidade, por exemplo, a jogar futebol. Então, isso acabava por me incomodar, por um lado. E também, naturalmente, que sofria bullying com amigos que sempre gozavam, brincavam. Isso mexia com o seu emocional, praticamente. Isto é algo que o incomodava. Sim, incomodou-me. Então, foi isso que me fez, naturalmente, procurar caminhos meios para que pudesse queimar as calorias que ganhava com o estilo de vida que eu tinha na altura. E ainda assim não conseguia alcançar o peso que eu perseguia, que, digamos que para mim é o peso ideal, que me desse este conforto, bem-estar, estabilidade para me sentir bem. Quando é que começou com essas mudanças na sua vida? Quando é que acreditou que eu tenho que começar a mudar de vida, eu tenho que começar a mudar de forma de ser, de estar e quero acreditar que não foi uma decisão apenas do peso, quero acreditar também que alguma socialização decidiu mudar e não sei o que mais. Mas quando é que começam estas decisões ou estas inquietações? Então, o grande momento que fez com que eu iniciasse essa transformação foi em dezembro de 2014, quando eu fiquei preso e tive que cumprir uma pena por 30 dias por desobediência. Isto é, fui julgado à revelia. Eu, sem saber que estava a ser julgado, e fui assim julgado, convencido que o meu advogado havia adiado o julgamento. Ora, eu já estando lá, sem meios nem recursos para contornar a situação, tive que aprender uma nova realidade, que era estar num ambiente que tirasse totalmente as minhas liberdades. Então, uma das coisas que eu lembro, uma das decisões que eu tomei, a primeira decisão que eu tomei era: se eu ontem ia ao ginásio para perder peso, agora que estou aqui, não posso ingerir as mesmas calorias, não posso ter a mesma alimentação, porque não tenho oportunidade de queimar calorias por estar neste local solitário. Então, foi quando eu tomei a iniciativa de começar a reduzir a quantidade de alimentação que eu ingeria, que era a minha refeição. E eu lembro-me que só quando fiz isso, comecei a observar dia após dia que eu estava a começar a reduzir peso por causa dessa decisão de reduzir a quantidade de alimentação que eu ingeria. Segundo aspecto mais importante, mais relevante, é que no segundo dia em que eu estive lá solitário, eu comecei... Foram 30 dias? Foram 30 dias. Então, no segundo dia, eu comecei a ouvir uma voz interior dentro de mim. Confesso que era uma voz que eu já ouvia desde sempre, há muitos anos, mas eu não escutava essa voz.
porque quando entrasse no carro, ligava volume, som muito alto. Eu gostava de escutar música muito alto, aquele bass, as músicas que na altura eram mais escutadas, muito escutadas. Gravava CDs, flash, comprava música, punha no carro. Quando entrasse no carro era volume alto, quando saísse do carro era ou entrar em casa também música, ou entrasse no trabalho, era ambiente de trabalho. Então não tinha ambiente, eu não escolhia ambiente que eu ficasse, que remetiam ao silêncio. Então significa que eu já não escutava aquela voz. Mas no segundo dia, neste ambiente solitário, eu comecei a escutar. Portanto, aquela voz tornou-se mais audível porque ela amplificou. É como se o volume tivesse aumentado. Então eu comecei a perceber que há algo que falava dentro de mim. Então eu comecei a ficar atento para aquela voz. Olha, a partir daquele dia, portanto, pelos 28 dias seguintes que eu estava ali a cumprir a pena, passou a ser dias de constante aprendizado, um dia após outro. Então tive muito tempo para pensar, perspectivar, escrever, meditar. Comecei a meditar, aprender a meditar nessa altura. E comecei a orar, não orava. Não tinha a iniciativa de orar, porque só orava quando fosse à igreja. E só fosse à igreja quando minha mãe me obrigasse, porque a minha mãe é obreira, já há muitos anos, até os 10 de hoje ela é obreira. Então, na altura que nós vivemos sob as custódias dela, há dias que nós não tínhamos como escapar de ir à igreja, porque era obrigatório. Então, só orava quando fosse à igreja. Só ouvia a palavra de Deus também quando estivesse na igreja. Não percebia qual era a necessidade disso, necessariamente, não é? Exatamente. Era fazer porque estava a dizer que tem que fazer, mas eu não sei, no fundo não sei, aquela questão interior, né? Porque a gente presume que a oração é para um determinado fim, mas a interiorizar aquilo, perceber que deve fazer independentemente da hora e do local, compreendo que ainda não tinha concebido essa ideia. Sim, era muito tenro, era, por assim dizer, era uma pessoa que não tinha noções, não tinha interesse e não compreendia a importância da espiritualidade. Pronto, compreendia que a igreja era uma instituição, uma instância importante, mas achava que era importante para os adultos. E para mim, eu dizia que ainda não era a altura, não precisava. Nós só pensávamos que a igreja fosse importante para quem estivesse ou doente, ou para os pobres. Ou pecadores. Pecadores. Então, eu estou a dizer, eu ainda não comecei a pecar. Ainda. Exatamente. Então, não está... Exato, pois, compreendo. Então, conheceu a oração, para melhor dizer, na cadeia. Exatamente. A Bíblia, comecei a ler a Bíblia na cadeia, comecei a orar na cadeia e foram períodos de muita intensidade. Mas quem lhe traz a Bíblia? Quem lhe traz a oração na cadeia? Olha, na cadeia, é engraçado que nas cadeias circulam muitas Bíblias. Exato. E é interessante também notar que nas cadeias, parecendo que não, há muita presença do Espírito Santo, porque Deus, apesar de viver num local alto e santo, Ele é com os oprimidos, Ele é com os doentes, Ele é com os aprisionados, com as viúvas, com os órfãos. Então, na cadeia, mesmo com outros criminosos, eram esses que emprestavam a Bíblia. Depois eu lembro-me que aos sábados e domingos iam alguns irmãos que iam fazer ações de graças, iam orar, faziam pequenas sermões ou cultos, etc. Então, foi um ambiente adequado e propício para começar a ouvir a palavra de Deus e entregar-me, porque tinha total disponibilidade e também comecei já a ter gosto e interesse, porque estava fora da distração, estava fora do barulho e tinha
aquele ambiente adequado para escutar aquela voz que fora daquele ambiente ficava apagada. António, sente que decepcionou o seu pai em particular por isso que aconteceu, atendendo que para aquilo que ele queria, o António estava a fazer as coisas corretas, a escola estava lá a acontecer no verdadeiro sentido e ele estava a orgulhar-se por isso. Acredita que este acontecimento decepcionou a dada medida os papais e sobretudo a mamãe também que, como disse, é obreira. E se sim, como é que sentiu-se, como é que sente o António face a esta realidade? Sim, esta questão é muito interessante, porque nesta altura a minha maior alegria, o meu maior gozo nos dias de hoje é compreender que naquela altura eu alegrei o Pai principal, o Deus vivo. E nós sabemos que agradar a Deus desagrada aos homens. Em outras palavras, naquela altura o meu pai já não era vivo. A minha mãe, infelizmente, ela estava incapacitada e ia além de suas capacidades. O muito que ela fazia era todos os dias, pontualmente às 12 horas, ir deixar uma refeição feita por ela própria para mim, porque ela não poderia, infelizmente, ter contato visual comigo, senão nos momentos de visitas que acontecia uma e outra vez, uma vez por semana, por aí em diante. Então, se por um lado eu posso ter, não diria decepcionado, porque esteve fora do alcance de todos, de cada um, mas naturalmente que eles sofreram bastante, isto é, minha mãe sofreu bastante por isso, mas naquele momento eu tive a certeza absoluta que o Deus vivo ficou muito satisfeito e alegre, porque era aquele que era a convocatória, o momento pelo qual eu iria ouvir o meu chamado. António, quando da porta destas grades, ou melhor, destas grades para fora, para melhor dizer, como é que foi a vida percebo que fez uma espécie de lavagem e foi de forma diferente, foi convidado, nem todo mundo é chamado nas quatro paredes, como se diz, e como bem dizia, ou disse, ia à igreja, mas só ia porque a mamãe está a dizer, porque chegou Natal, porque não sei o quê, e se por hipótese a mamãe esquecer que tem de ir à igreja, não vou, não é? E não foi chamado, ou não começou a fazer as orações ali. É verdade que alguns podem dizer, é porque quando acontece algo de errado conosco, não sei. Cada um define como define, mas às vezes acontece algo de errado conosco e mesmo assim não temos esta oração. Às vezes acontece algo de bom conosco e temos esta oração. Portanto, é relativo à forma como há este chamado para aprendermos a ter uma vida diferente, eu prefiro assim dizer, e melhor. Da porta, ou melhor, do portão para fora, quem é que foi o António? Então, do portão para fora, a primeira decisão que eu tomei foi mudar de residência. Então, ali mudei de bairro mais uma vez. Saí da Summershield, passei para o bairro das Motas, que é onde vivo até agora. E também foi um ambiente completamente diferente daqueles que até então eu conhecia. Porque para mim, viver, morar, residir só fazia sentido na cidade. E não passava assim da minha espontaneidade, principalmente naquela fase de vida, ir viver para fora da cidade, como seja Maotas, por exemplo. Então, passou a ser uma mudança radical em termos de ambiente, de vida, vizinhança. Foi quando comecei a aprender a fazer exercício. Ali deixei de ir ao ginásio, por exemplo. Deixei de beber, consumir cerveja. Parei de vida noturna, ir às festas, às discotecas, aquelas amizades desviantes.
comecei a fazer caminhadas e corridas ao ar livre na zona das Maotas. Eu lembro que pelo meu percurso cruzava-me com os meus novos vizinhos, que eram as mamães que saíam das machambas. Exatamente. Com os cestos carregados de hortaliças saídos da machamba, cestos enormes, levavam pela cabeça. Mamães, vovós, digamos, na terceira idade, com enxada, com katana, eram os meus vizinhos, normalmente pelas manhãs. Então, foi um contraste de realidade, mas passou a ser um momento de um grande aprendizado para comigo, porque se eu, naquela fase, quando cumprimentasse aquelas pessoas, ao cruzar-me com elas, se eu dissesse bom dia, não respondiam. Eu ficava confuso. Por que não respondem? Será que é indecência? É a forma dela de ser? Então, aos poucos, fui percebendo que é porque as pessoas não compreendiam. Então, foi quando eu aprendi, em vez de dizer bom dia, eu comecei a dizer ao Xene. E depois aí as pessoas começaram a responder-me. Então, foi um conjunto foi uma remodelação, uma transformação a 360 graus, podemos assim dizer. Exato. E naturalmente... Começa a viver sozinho. Comecei a viver sozinho. Aliás, já vivia sozinho. Sim. Na Summerfield, porque eu já era órfão de pai. Exato. E mudei-me para lá também sozinho. Sim. Quando é que começa a acreditar que precisa de mais alguém na vida para que a vida não seja só, embora estamos com Deus também, e é uma verdade, mas cá na Terra? Então, constituir família, essa designação toda que também alegra a Deus e toda uma sociedade. Então, os tempos foram passando, então nos últimos 2 anos começou a surgir já este interesse de ter uma companheira, ter um filho, por causa da pressão social. Primeiro era a pressão social dentro da família, porque eram os meus familiares mais diretos, primos, até alguns mais novos que já eram pais ou já casavam-se, amigos que quase que uma boa parte já estavam a começar a casar ou já tinham um filho. Então eu comecei a sentir-me um pouco que numa ilha ou isolado e mesmo até individualmente sentia alguma instabilidade emocional, porque embora namorasse, mas não sentia-me ainda preparado para o casamento. Então, nessa altura, comecei já a pensar em constituir uma família, mas não sabia como fazer. E uma das questões que eu colocava a mim mesmo e ao próprio Deus, ao Senhor, era: como é que eu vou saber quem é esta mulher que vai ser a minha companheira para a longa vida? Então eu lembro que fiz essa reflexão por muitos anos ao longo da minha vida. Muitos anos. Às vezes em solitário, sozinho, pensava, refletia, meditava. Como é que há de ser? Como é que há de ser? Então, naturalmente, que primeiro fui escolhendo pelos meus próprios parâmetros, da forma como os meus olhos gostavam, por assim dizer. Exatamente. Em termos de características físicas, características comportamentais e também, podemos dizer, o coração da pessoa. Então, eram meus critérios. E esses critérios não se mostraram adequados, porque as relações acabavam por sempre não terem estabilidade suficiente, e essa estabilidade também era provocada por mim próprio, para que elas perdurassem muito adiante, até o ponto de construir família e casamento, por aí em diante. Até que algumas irmãs com quem partilho a fé, elas começaram a dizer: olha, já ouviste a história medita sobre a história da Rebeca e da Raquel. Como é que Isaac
conseguiu conhecer a Rebeca e como é que o Jacó conheceu a Raquel. Então comecei a meditar nessas palavras e comecei depois a compreender este processo e comecei a colocar isso nas minhas orações e depois comecei também naturalmente a praticar o jejum e outros protocolos naturalmente que remetiam a que essa fé pudesse fazer agir, pudesse atuar, pudesse atrair o fruto desejado. E depois foi quando veio o corona, ano passado, e consegui escapar pelo corona ano passado. Este ano digo escapar, graças naturalmente ao cumprimento das medidas, mas também por sorte, por um golpe de sorte, também não fui infectado. Até que este ano fui infectado com corona, então entrei em isolamento, forçado naturalmente. Então naquele período de isolamento foram 13 dias, foi um período de alta produtividade de produção. Veja que nesse período de corona, em 13 dias, eu até escrevi um livro, que é o meu segundo livro, que estou para lançar. Então foi um período de muito descobrimento, porque aproveitei bastante o período de isolamento para me redescobrir. Então eu penso que os períodos de isolamento, que a priori são os períodos de sofrimento, são os períodos em que nos privamos da nossa liberdade, são os períodos que verdadeiramente eu mais cresci, eu mais desenvolvi e eu mais me transformei. António Santos, estamos hoje a caminhar para o final da nossa conversa. Quem pode dizer que é o António hoje, depois desta transformação, depois destes passos todos, esta dificuldade? Bem, hoje sou um peregrino. Sou cada vez mais, amo mais a vida do que antes, porque agora é uma vida com propósito, portanto tenho um propósito de vida devidamente definido, fui obrigado naturalmente, digo obrigação por causa do compromisso com a fé, de ter que escrever e tornar legível o meu propósito de vida. Tal como o Senhor disse para Moisés, escreve a visão para que os outros possam ver, possam conhecê-la. Então fui desafiado a ter que escrever essa visão. Então digo que amo mais a vida agora porque me entrego sem reserva, me entrego sem remorsos, dou-me mais ao mundo, às pessoas. Converso com as plantas, gosto de perder-me pela natureza, gosto de ouvir o cântico dos pássaros, gosto de conversas mais profundas, mais privadas. Portanto, sou um peregrino, por assim dizer, que estou nessa história de descobrimento. Não todos os dias procuro sempre colher mais alguma coisa e ensinar, porque como uma das minhas ocupações, que é o ensino, então disse que aquilo que mais se tem a aprender, a ensinar, mais se tem a aprender. Então gosto muito de aprender todos os dias. António Sende, o meu muito obrigado por este dia de conversa e também a partilha da sua história de vida. Que Deus continue abençoando com muita saúde e forças para continuar. Muito obrigado, que o Senhor o guie e o guarde. Obrigado. Obrigado a você também, telespectador, e até amanhã.